Boa tarde, gente linda. Então, decidi gravar um videozinho para falar para vocês e compartilhar uma mensagem que eu recebi recém de uma consultora minha, né? Como vocês sabem, eu trabalho também com a doTERRA e eu tenho 140 consultoras de bem-estar dentro da minha rede. E todo mundo tem dúvida, né? Eu vou responder a pergunta dela, mas isso fica à vontade, que se encaixar em você aquilo que ela me falou, você aproveita e leva para você também. O que ela me disse? Que ela tem vergonha de se gravar ou gravar vídeos na rede social, de falar sobre o conteúdo dela, de falar sobre os produtos que ela tem para vender, porque ela não vende também só doTERRA, ela vende outros produtos. E ela tem vergonha de se expor na rede social e mostrar os produtos e falar, e ela falou que ela trava quando ela vai falar na rede social, quando ela vai gravar. Então, se você tem a mesma questão que ela para trabalhar em você, qual que é essa questão? A questão da vergonha, do medo de se expor, do medo do que as pessoas vão falar quando você falar do teu produto, ou quando você falar sobre você mesmo, ou quando você quer falar alguma coisa que talvez poderia ajudar outras pessoas, mas você não consegue, isso trava o teu desenvolvimento pessoal. Eu até gravei um vídeo hoje falando sobre esse medo enraizado nas pessoas de falar em público. Então, eu vou falar sobre mim. Eu já tive esse medo e eu era a pessoa que quando chegava uma câmera na frente, eu simplesmente travava e eu não conseguia falar nada. E hoje eu dou palestra, gente. Eu faço os cafés da doTERRA, eu dou palestra sobre o livro, eu dou palestra de autoestima. Então, isso eram coisas que antigamente eu também não conseguiria fazer de jeito nenhum. E eu entendo perfeitamente essa dor. Porque também é uma dor da qual eu já compartilhei no passado, onde também chegava a câmera na frente, eu travava. E qual era o problema? Problemas geralmente são de autoestima. Quando a gente tem a nossa autoestima baixa, e às vezes a gente nem sabe o porquê a nossa autoestima tá baixa, mas porque a gente ouviu alguma coisa que a gente precisa tratar. E quando eu não trato essas coisas, elas ficam enraizadas em mim e eu não consigo me soltar para poder fazer aquilo que eu vim fazer. Talvez aquilo que você veio fazer é muito importante, e você tá deixando de fazer porque tu tem travas emocionais, crenças limitantes e coisas que você de repente ouviu lá na tua infância que ainda estão travando a tua vida adulta. Então, uma dica é você se perguntar, qual é a pergunta que você tem que fazer quando você trava? O que pode acontecer de pior? A partir do momento que eu comecei a me perguntar o que pode acontecer de pior na minha vida, e se eu for lá falar em público, fazer uma palestra, falar sobre um café, falar sobre algo que eu já sei falar, o que pode acontecer de pior? Sei lá, alguém rir da minha cara, alguém fazer chacota, alguém dizer que não é bom. O que pode acontecer de pior? Se pergunte. Vamos supor que a pior hipótese de você falar em público é você se embananar e esquecer o que tu estava falando e daí falar outra coisa. Pois é, mas ninguém sabe o que você ia falar. Então começa por aí. Se acontecer isso e você travar, o que pode acontecer de pior? Você tem que tomar uma água, você tem que parar e recomeçar? Você não vai morrer, entendeu? O que pode acontecer de pior seria você morrer. Tudo fora desse contexto não pode ser pior, né? Pior é a gente morrer, você não vai morrer. Se acontecer alguma coisa enquanto você está apresentando algo, não é a morte, certo? A segunda pergunta é, por que eu estou me importando com o que os outros estão falando ou pensando sobre mim? Detalhe, não é sobre os outros, é sobre você pensar no que os outros vão falar ou vão pensar. Então é sobre você, não é sobre os outros. Por que você se importa tanto? Quem se importa não tem sucesso. Lembre-se disso, quem se importa não tem sucesso. Se você quer ter sucesso na sua vida, você não pode se importar com o que as pessoas vão falar ou vão pensar de você. Senão você nunca vai pra frente, você nunca vai desenvolver uma carreira, você nunca vai conseguir ter sucesso financeiro ou profissional na tua vida. Se importar com o que os outros falam ou pensam, tem muito mais relação sobre o que eu sinto em relação a isso, e não sobre o que eles realmente estão falando. A terceira pergunta é, até quando eu vou deixar que os outros influenciem diretamente na minha vida?
Essa pergunta é muito importante, porque se você responder que você vai deixar por muito tempo, adivinha? Você vai continuar tendo insucesso na tua carreira por muito tempo. O que as pessoas pensam ou falam de você não importa. Importa o que você pensa, o que você fala e aonde você quer chegar. Se tu tiver um objetivo muito claro na tua cabeça que tu quer chegar em algum lugar, não interessa o que os outros vão falar. Se tu fizer uma live e tiver uma pessoa, tem uma pessoa te assistindo. Se tu tiver uma curtida, tem uma curtida. É assim que se começa. Se tu acha que os grandes coaches, as grandes celebridades começaram com 10 mil seguidores, com 50 mil seguidores, você tá muito enganado. Todo mundo começou de algum lugar, ao menos quem comprou, né? Mas todo mundo começa do mesmo lugar. Então não se preocupe com o que os outros estão fazendo, não se compare. E um outro detalhe, gente, que é muito importante, a comparação. Se você continuar comparando tudo que você está fazendo, o teu processo até aqui, com o processo de outra pessoa que às vezes entrou antes de você e que às vezes dentro lá da rede já está num patamar melhor, mas aquela pessoa conquistou em 6 meses. E eu já estou 1 ano e não cheguei lá. Porque o teu processo é diferente do outro. Você, às vezes, tem filho, outra pessoa não tem. Você trabalha com uma coisa, às vezes a pessoa conseguiu fazer aquilo num tempo integral, porque ela se dedicou mais tempo, porque ela podia. Então, não se compare. Se você quer ter sucesso na tua vida, tu não pode se comparar com as outras pessoas. Cada um tem o seu processo e o seu desenvolvimento para chegar em algum lugar. Então, pare de se comparar. Essa comparação também baixa a tua autoestima e faz com que você continue tendo medo de fazer as suas postagens. Outra coisa que ela mesma me falou é que ela não sabe fazer bem feito, não sabe usar o Canva direito, não tem fotos profissionais. Gente, o feito é melhor que o perfeito, porque às vezes a gente quer deixar perfeito e o perfeito demora anos. E às vezes o perfeito nem acontece. Muita gente, se você olhar o desenvolvimento de várias pessoas aí que tem sucesso hoje na internet, se tu olhar lá atrás, elas têm fotos horríveis. Elas têm conteúdos feios, artes horrorosas, mas elas começaram de algum lugar. O mais importante é você fazer e não se preocupar com o que os outros vão pensar, se comparar ou pensar que você tem que ser perfeito. A perfeição faz parte de uma coisa que a gente faz com que a gente procrastine. Então não procrastina, não inventa desculpa para não fazer as coisas. Vai lá e faz do jeito que tu sabe e depois você vai aprendendo a fazer melhor. Então, gente, para finalizar, tá? Esse assunto de não conseguir postar nas redes sociais, analise sempre o que você sente em relação a isso. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente mesmo. E se você precisa de ajuda, eu tenho um e-book que é Recupere Sua Autoestima, o nome dele. Eu tenho vários e-books, eu tenho livros que podem te ajudar, sim, a recuperar sua autoestima e você se transformar numa outra pessoa. Assim como eu, há muitos anos atrás, também não falava em público, eu posso te dar a garantia de que é possível mudar a nossa mentalidade, porque tá tudo aqui dentro. E quando eu penso ao contrário e eu começo a aplicar tudo aquilo que eu aprendi dentro da minha mente, tudo pode mudar. Se você quer mais dicas, eu espero que tenha te ajudado, tá? E se você quiser mais dicas de como mudar a tua mentalidade e vibrar numa outra frequência, entra no link que tem aqui embaixo.